Olá! Vamos conversar hoje sobre um assunto super importante que mexe com o nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na carreira: a ética profissional. E, antes de mais nada, só para contextualizar, o que a gente vai ver aqui é um resumo da aula 5 da disciplina de Introdução ao Agronegócio e Ética Profissional. Essa aula faz parte do curso técnico de agronegócio da Escola Estadual de Educação Profissional de Icapuí. Para a gente começar a pensar, eu já lanço uma pergunta. Afinal, o que é que guia as nossas ações? É o nosso caráter, aquilo que a gente é por dentro? Ou são os costumes, as regras da sociedade? É uma pergunta em tanto, né? E ela nos joga direto no centro da discussão sobre ética e moral. Então, para entender direitinho essa história de ética e moral, o melhor caminho é voltar lá no começo, na origem das palavras. Olha só que interessante. Ética vem do grego, da palavra ethos. E ethos quer dizer o quê? Caráter, o jeito de ser da pessoa, o hábito. Já moral vem do latim mores, que significa costumes. Basicamente, os romanos traduziram ethos como mores. E saber disso é a chave. Sabe por quê? Porque a ética profissional é sobre isso. Como a gente alinha o nosso ethos, o nosso caráter, com os mores, os costumes da nossa profissão. Só que hoje em dia, na prática, a gente acaba usando as duas palavras quase como sinônimos, né? Podemos pensar em ética e moral como um conjunto de regras, um guia que nos ajuda a saber o que é um comportamento legal e o que não é. Serve para orientar tanto a gente, como pessoa, quanto as empresas e instituições a agirem da maneira certa. Beleza. E o que sustenta tudo isso? O que forma a base dessa conduta? Bom, a gente pode dizer que são dois pilares: os princípios e os valores. Vamos lá, o que são princípios? Pensa neles como as regras do jogo, são as normas que nos orientam. Mas aqui tem um ponto muito importante. Um princípio não vale para todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. A gente precisa sempre olhar o contexto. O que era um princípio válido há 100 anos pode não ser hoje. Depende muito da sociedade, da história daquele lugar. Agora, e os valores? Os valores são como o alicerce da casa. É o que dá sustentação para a gente viver bem em sociedade. Eles nascem do que as pessoas em conjunto querem e fazem, e com o tempo vão ficando mais fortes. Os valores mostram o que aquela comunidade acha que é realmente importante. Mas e aí? Por que a gente está falando tanto de ética hoje em dia? O que faz esse assunto ser tão urgente? Pois é, parece que existe um clamor geral, né? Um pedido para a gente resgatar sentimentos, posturas, valores éticos e morais. É uma conversa que está rolando em todo canto, da escola ao escritório, todo mundo buscando um jeito de conviver melhor. E às vezes, um jeito bom de entender o que é certo é olhando para o que é errado. Vamos dar uma olhada em alguns comportamentos não éticos que a gente vê por aí no dia a dia. Para começar, tem um que é bem sutil, o falso moralismo. Sabe aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É exatamente isso. É a pessoa que aponta o dedo, julga todo mundo, mas com base em regras que nem ela mesma pratica ou acredita. Pura hipocrisia. E essa falta de ética aparece em coisinhas pequenas, sabe? Atitudes que infelizmente já viraram parte do cotidiano. Por exemplo, furar a fila do banco ou do mercado. Receber um troco a mais e, ficar quieto, botar no bolso. Ou até mesmo colar na prova. São coisas pequenas, mas que dizem muito, né? Mas o problema pode ser ainda mais fundo. O material da aula usa uma expressão forte, fala em chagas sociais, feridas mesmo, que machucam a ética e a moral do país. E aqui a gente entra em dois conceitos que são muito nossos, né? O famoso jeitinho brasileiro, que é aquela habilidade de conseguir o que se quer dando uma distorcida nas regras, e tem também a lei de Gerson, que é um passo além. É a mentalidade de querer levar vantagem em tudo, custe o que custar. Certo, a gente falou de tudo isso, mas e no trabalho? Como é que essa história toda se encaixa na nossa vida profissional? E é aí que a gente chega no ponto principal. O que é, afinal de contas, a tal da ética profissional? A definição é a seguinte: ética profissional é o estudo dos direitos e deveres e a aplicação de valores dentro da profissão. Em outras palavras, é entender que ser ético não é um extra, não é opcional. É uma condição essencial para exercer qualquer trabalho, qualquer profissão. E olha, para quem se interessou e quer saber mais, se aprofundar nesse assunto, todo esse conteúdo está detalhado nas notas de aula impressas, aquelas que o professor Washington Bernardo entregou. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensando no futuro, lá na carreira no agronegócio, qual vai ser a bússola ética que vai guiar as decisões, que vai orientar cada atitude? Porque, no fim das contas, a resposta para essa pergunta é o que vai definir o tipo de profissional que cada um vai ser.